Boa tarde, galera. Vamos lá dar uma passadinha aí no dia de hoje, mostrar o que eu fiz e o que eu enxerguei aí, o que a gente poderia estar observando no dia, né? O Candle 1 a gente já nota aí que ele já abriu região de topo, viu ele no topo negando e já foi correr profundo, né? Profundo do movimento. Então o 1 ele fecha negando, né? A região de topo, rompendo os candles anteriores, e aí o 2 vai lá e dá um alvo no fundo, né? Do fundo que a gente tinha aqui de referência. O candle 3 talvez dava para arriscar a compra, né? Se ele tivesse feito um teste legal aí, não sei, depende do risco que o cara quer tomar. A gente agora veio lá do fundo, do topo, e já está envenenando o fundo. Então, naturalmente, ele deveria fazer uma correção até os 50 para cair. E aqui já vem um detalhe importante, que com o fechamento do Candle 3, ele faz uma elevação de movimento, né? Porque se a gente tinha esse 50%, veja que ele já está jogando para fora da região dos 50%. E isso, quando acontece, é natural que o preço, se ele veio e isso, jogou lá e levou o movimento, ele faça uma nova correção para jogar o preço movimento contrário, beleza? Pensando nisso, então eu já estava trocando a FIBA, esperando alguma coisa nesse sentido aqui, beleza? Do 2 com a máxima do 3 ali, a melhor região até então, para mim, seria justamente na máxima do 2 aqui, beleza? Com o fechamento do 5 eu acredito ainda que ele poderia ir lá do 2, né? O 5 fechou fazendo um rompimento, não houve negação de movimento, né? Então a gente ainda estava trabalhando dentro desse pullback aqui. Então eu estava aguardando o 6 dar um possível alvo aqui para eu pensar na compra, ok? E o fechamento do 6 ele já faz a negação desse movimento. Então ele já quebra a caixinha de baixo nesse sentido, né? Então, se ele estava vindo de lá e tinha a chance dele estar fazendo isso aqui para pelo menos buscar um alvo maior, aconteceu uma negação desse movimento. Então, com o fechamento do candle 6, a gente já pode estar buscando uma micromovimentação para fazer o start de movimento, certo? E aí eu faço essa compra no candle 7. Quando ele testa aqui 50%, ponto de negação, eu compro nele. Ele não sobe, né, galera? Porém, ele fica acima da região desses 50 e ainda a favor deste movimento aqui, certo? Então dá para aguentar mais um pouquinho aí, pois ele ainda fechou acima da região dos 50 e nem sequer chegou no topo do 3, né? Que seria aí tecnicamente falando, o primeiro alvo, ok? O 8 fecha horrível também, mas ele não faz nada, ele não dá alvo nem para baixo, nem para cima, então ele não diz se vai subir ou vai descer. Então dá para segurar mais um pouquinho aí. E aí sim, quem faz um movimento legal é o Kendo 9, que aí pelo menos ele dá um alvo aí que seria o último topinho, que seria o Kendo 3, certo? Ele fecha testando, então aqui a gente tem algumas situações, né? O Kendo 10, ele testando para cima, violinando, pode ser que dê a venda, só que a gente tem que ficar ligado que ainda existe um micromovimento nessa região, né? E a gente tem que ficar ligado com esse tipo de movimentação aqui ou até aqui. Se eu não me engano, ele já testou direto para baixo, já veio buscar rompimento e fechou positivo. Isso dá para a gente entender uma continuidade. Por quê? Olha lá, ele já testou duas vezes o topo e não caiu. E outra coisa, está fechando acima dos fechamentos da região de topo. Olha o candle pega bocó aqui, né? Na região de topo. Ele violina todo mundo, fecha negativo acima da região, acima dos 50% do micromovimento. Então ainda pode ser o quê? Um pullback. E o candle 212 faz o rompimento. Então agora a gente teve um novo rompimento. Se tem um novo rompimento, a gente pode ter um novo 50%. O 13, ele já joga o preço para baixo, já nega o topo. Então agora aqui a gente tem uma possível dupla análise, né? Tem que esperar para ver qual é a confirmação desse ponto, né? O ponto que a gente não deve se precipitar, tem que entender a movimentação que ele vai fazer aí, beleza? Ele pode ter dado alvo nesse fechamento aqui, jogou o preço para baixo. Aqui aparentemente gerou um pullback, né, para fazer esse movimento. E aí o 15 mostrou uma falha desse movimento. Se o 15 mostrou a falha, a compra é no 16. Eu não estava no momento que estava trabalhando esse candle, então eu comprei no 17. Por quê? Ele rompeu. Ele rompeu o candle anterior, então possivelmente alvo estava aqui na região do topo, ele não tinha nem sequer dando alvo aqui nos fechamentos, então eu acreditei que valeria o risco. E esse trade eu consegui levar ele bem ali para cima,
Pois eu acreditava muito que ele fosse buscar essa linha rosa, né? Que era a máxima lá do diário. E aí ele rompeu, rompeu, rompeu. O 20 fez uma negação aqui nesse ponto. O 21 não deu sequência na negação. Então, se ele não dá sequência na negação, né? Nesse ponto de negação, ele tende a voltar a subir. O 22, então, era para subir, certo? Aqui no 22, a gente pode ainda trabalhar. É basicamente o que aconteceu no 9, né, galera? Ó, o 9 aqui para mim seria basicamente esse 22. Eu aguardo o 23 trabalhar aí para ver se ele não vai me sabotar, né? Por conta do quê? Aí eu sempre trabalho com a movimentação do preço. Então aí para mim ele está dentro dessa movimentação ainda, beleza? Ele fez a máxima lá, parou acima dos 50, então o 23 pode subir. O 23 não subindo, o 24 é venda. Fiz essa venda aí. Então a gente pega a venda, desce com o preço. O 24, o que ele faz? Ele consegue fazer rompimento, ele rompe o fundinho do 20, rompe todos os demais, deixa um gatilhinho aqui no 13, no 23, aliás. O 24 eu acabei fechando a operação por ter fechado careca, beleza? Mesmo ele rompendo aí, a gente sabe que esse candle careca aí é cruel, né? Então a gente já pode estar trabalhando a FIBO aqui nesse ponto. Ele parou justamente no 50% careca. Então dava para arriscar até a compra no 25, né? Eu acabei não arriscando e esperando que ele fizesse o quê? Um pullback. Acabei vendendo no próprio 25. Com o fechamento dele acima de 50%, não rompendo o candle anterior, eu fiz a parcial. O 26 não sobe, então o 27 desce, beleza? E aí ele deu essa continuidade nesse movimento aí. A gente pode estar procurando uma Fibo macro, né, para ver se ele está dando alvo. Ele dá alvo, né? Ele busca os últimos gatilhos aqui dos 5 minutos. Aqui ficou muito bonito no 10 minutos também, que foi para mim uma confirmação maior. Então eu comprei no 29. Só um minutinho, deixa eu pegar a linha aqui, cadê? Não, aqui. Eu comprei no 29 até por conta do 10 minutos, né? Vamos colocar aqui esse cara aqui. Vamos ver lá no 10 minutos qual é que é. Ué. Ah, não tinha aberto o candle ainda. Então deve estar mais para trás. Espera aí, só um minutinho, galera. Oh, meu Deus. Vamos colocar ele aqui. Ou aqui, porque às vezes se não abrir o candle do 10 minutos, ela não aparece, né? Aqui. Tinha os dois, ó. Então, 10 minutos, o que que ele fez? Ele respeitou o último gatilho, ó, veja bem, fechou legal, respeitando aí, e deu a compra lá nos 5 minutos, respeitando também o gatilho, testou para baixo. A região de fechamento dos candles lá, vamos voltar lá para ver. Voltar aqui nos 5 minutos, ó, que foi bem essa região aqui desses fechamentos aqui, do 12 com 13, né? Então a gente nota aí que está respeitando uma região de topo, o 29 testando. Porém, meu alvo inicial aqui, eu estava pensando no 50%, né? Nessa região aqui. Acabou que ele passou varado aí, né? Aí ele testou o topo, não conseguiu ganhar, fez mais uma. Mais um pullback, né? Ó. Eu arrisquei essa venda também no candle 35 por causa disso aqui, né? O que eu imaginei? Bom, foi lá no topo, não conseguiu, então o que ele pode fazer? Retrair e tentar ir embora, né? Então, para mim foi uma venda legal aqui no 35, porém, ele não rompe, ele falha esse movimento de Fibo, né? O que leva o 36 a subir, beleza? Aí o 36 sobe, não dá alvo lá em cima, o 37 já dá alvo rompendo. O 38, o back, confirmação de rompimento. Eu arrisquei no 39 para levar até o topo de novo, beleza? Então essas aí foram basicamente minhas operações do dia, foram boas operações. E aqui eu não vi ainda aqui que
que ele está arrumando, mas vejam bem, né, que depois que ele começa a trabalhar acima dos 50% do dia anterior, olha lá como ele vai lá, né? Ele, como deixou um topo aqui em cima, virou um belo suporte para jogar o preço para cima. Mais uma vez, está rompendo topos. Se ele está rompendo o topo, a tendência é continuar o movimento, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado. Hoje está um pouquinho mais pegado aqui, mas deu boas operações. Acredito que muitos acabaram vendo algumas delas aí. E então fica assim. Falou? Até a próxima e até mais.